cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 16ª rodada do Cartola. Na última rodada eu fechei com 74 pontos, uma pontuação bem mais ou menos. A 15ª rodada foi definida em quem acertou o terceiro atacante e também o goleiro, e eu errei os dois. Fui com o Rossi, levou o gol do Cuiabá, fez apenas um ponto e vários times conquistaram o SG, então fez muita diferença a escolha do goleiro na última rodada e no ataque também. Quem apostou no Lucero ou Lucero do Fortaleza se deu muito bem e eu acabei indo com o Tiquinho Soares do Botafogo. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. De toda forma, não dá tempo de lamentar, afinal já tem rodada no meio de semana. O mercado do Cartola fecha às 6h29 da noite e antes do fechamento do mercado na quarta-feira teremos acesso a 3 escalações. O jogo que abre a rodada será entre Grêmio e Cruzeiro às 6h30 da noite e às 7 também teremos Vasco e Corinthians e Atlético Paranaense e Bahia. Me conta aí se você vai escalar algum jogador desses confrontos aqui no Cartola. E aí, já definiu seu meio-campo para a 16ª rodada do Cartola? Ainda não? Então a dica no quadro de olho nele será um meio-campista do Vasco, menos visado, porém bem interessante, o Adson. Na última rodada ele fez mais de 12 pontos, tem uma média geral de 3,87 aqui no Cartola e se mostrou muito participativo e regular nas últimas pontuações. O Vasco não perde há 3 jogos e joga em casa e recebe o Corinthians, que se encontra na zona de rebaixamento. E aí, vai escalar? E agora chegou o momento de conferir a minha escalação prévia para a 16ª rodada do Cartola. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. Começa a minha escalação, é claro, pelo goleiro escolhido e eu optei pelo Léo Jardim, goleiro do Vasco, que joga em casa diante do Corinthians. É um goleiro de muito custo-benefício, custa menos de 7 cartoletas, tem uma média geral de 3,35 e já garantiu 66 defesas em 15 jogos, uma média aí de 4 defesas por jogo. O Corinthians é um time que não costuma marcar muitos gols, porém finaliza bastante. Potencial bem interessante de defesas do Léo Jardim nesta rodada. E começam as dúvidas aqui na minha escalação. Afinal, é uma rodada com boas opções de laterais, porém no momento eu estou com o Piquerez, lateral do Palmeiras, que joga em casa diante do Atlético Goianiense. Tem uma média de 6,68, custa um pouco mais de 11 cartoletas. E também optei pelo Ayrton Lucas do Flamengo, que enfrenta em casa o Fortaleza. O Ayrton Lucas tem uma média de 5,26 e assim como o Piquerez, também é um lateral super participativo, ofensivo e regular. Mas é uma rodada que dá para pensar em outros nomes, como o William do Cruzeiro pela boa fase dele, a fase do Cruzeiro. Gosto da opção do Cuiabano, do Botafogo também. E outro nome menos visado é o do Claudinho, do Criciúma, que joga em casa diante do Fluminense. E eu fecho a minha defesa com os zagueiros. O primeiro será o Gustavo Gomes, do Palmeiras, que joga em casa diante do Atlético Goianiense. O SG do Palmeiras sempre é uma boa possibilidade, é o time com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. A média do Gustavo Gomes é de 5,20. E o meu outro zagueiro será o Rodrigo, zagueiro do Criciúma, que enfrenta em casa o Fluminense. O Fluminense é o último colocado, tem o pior ataque da competição. A média do Rodrigo é de 3,76 e ele é o líder em desarmes entre os zagueiros, já conquistou 23 desarmes em 11 jogos. E aqui na escalação do meio-campo eu vejo um nome sendo bem unânime, que é o do Rafael Veiga, do Palmeiras. Sempre é uma boa opção, ainda mais quando joga em casa. O Palmeiras recebe o Atlético Goianiense, a média do Veiga é de 4,86, ele já marcou um gol e deu 3 assistências em 13 jogos do campeonato. Eu optei pelo Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, para ser o meu segundo meia para a rodada, uma média de 6,29, 3 gols e 4 assistências em 13 jogos disputados, e agora com o retorno do Arana, o Gustavo Scarpa deve voltar a jogar na sua posição. E eu fecho o meio-campo com um jogador que eu considero a minha aposta para a rodada, que é o Mateuzinho, meio-campista do Criciúma. Na última rodada ele fez mais de 11 pontos, já marcou 3 gols em 10 jogos. O Criciúma recebe o Fluminense, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, e ele é um meia super acessível, custa um pouquinho mais de 7 cartoletas.
Outras 3 opções que eu gosto para a rodada. O Matheus Pereira do Cruzeiro, que está jogando demais. O Adson, que é um nome bem interessante. E o Eric do Atlético Paranaense, que sempre é muito regular. Literalmente a parte mais difícil, que é definir o ataque para a rodada. Vejo 4 ótimas opções. Hulk, Pedro, Verratti e Estevão. Porém, tenho apenas 3 vagas aqui no meu time. E no momento, eu optei pelo Pedro do Flamengo, que é o artilheiro do campeonato, com 7 gols marcados, 5 assistências, vivendo grande fase. E o Flamengo é o líder da competição, recebe o Fortaleza. Optei também pelo Verratti do Vasco, que sempre é uma ótima opção. 6 gols marcados em 14 jogos, super forte na bola aérea. E eu fecho meu ataque com o Estevão do Palmeiras, que tá jogando demais. Incrível o desempenho do Estevão. Em 15 jogos, 5 gols e 3 assistências, uma média superior a 7 pontos, vivendo grande fase, jogando muito. Foi difícil deixar o Hulk de fora, porém no momento eu optei por esses 3 atacantes. E vocês escalaram quem? Me contem. De técnico, Abel Ferreira do Palmeiras. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro com o Cleito do Red Bull Bragantino. O meu goleiro realmente será o Léo Jardim do Vasco. Na zaga, o Vitor Reis do Palmeiras. Lateral com Piton do Vasco. Meio campo com Adson do Vasco. E no ataque, Júnior Santos do Botafogo. E no momento, o meu capitão para a 16ª rodada será o Estevão do Palmeiras. Tá jogando muito, ótimos números, super regular e de muita média base. E assim ficou a escalação prévia do Olé Feminino para a 16ª rodada do Cartola. O time custou 120,35 cartoletas. No gol eu fiz o hack com o Cleiton do Bragantino, porém meu goleiro será o Léo Jardim do Vasco. Em uma lateral, Piquerez do Palmeiras, na outra, Ayrton Lucas do Flamengo. Fecha a minha defesa com Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, e o Rodrigo do Criciúma. Meio campo com Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, Rafael Veiga do Palmeiras e o Mateuzinho do Criciúma. No ataque, Pedro do Flamengo, Verratti do Vasco e o Estevão do Palmeiras com a faixa de capitão. De técnico, Abel Ferreira do Palmeiras. Lembrando que é uma escalação prévia e eu sempre compartilho com vocês meu time final e atualizado antes do fechamento do mercado no meu Instagram. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada com uma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!